A gente volta com essa informação e muitas outras. Essa agora que eu te trago é do dia inteiro, quase um resumo. Após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, negar o pedido de investigação contra Alexandre de Moraes, feito pelo presidente Jair Bolsonaro ontem, o presidente protocolou agora há pouquinho, foi breaking news aqui na CNN, na Procuradoria-Geral da República, a PGR, o pedido de investigação a Moraes, um novo pedido. A gente lembra ainda que um pouco antes da decisão de Toffoli, o presidente do STF, o ministro Luiz Fux, disse que existe uma manifestação no sentido de querer fazer acreditar que o Supremo comete extravagâncias e julga questões de toda ordem. O magistrado esclareceu que isso é uma ideia falsa e que a corte só se manifesta quando é provocada. Essa queda de braço entre os poderes é o tema de um debate agora, aqui no Visão CNN. Nós convidamos o deputado federal pelo PP do Paraná, Ricardo Barros, o deputado. Boa tarde, deputado, bem-vindo. E o também deputado federal, só que pelo PSB do Rio de Janeiro, Alessandro Molon. Boa tarde, deputado, bem-vindo também. Bom, boa tarde, Luciana, obrigado. Antes de mais nada, nós vamos às nossas regras. A gente respeita aqui o equilíbrio da fala entre os nossos convidados, portanto, cada um vai ter cerca de 2 minutos para a resposta e para uma réplica. E para que eu não corra o risco de parecer indelicada, eu não quero ser e interrompa os senhores, temos uma sinalização padrão aqui. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Dito tudo isso, queria falar sobre esse embate entre o presidente Jair Bolsonaro e o STF, em especial com o ministro Alexandre de Moraes, que já se arrasta há algum tempo. No fim de semana, o presidente deu uma declaração aqui para a CNN dizendo que não tinha nenhuma bronca com o ministro e 2 dias depois temos esse fato novo. O chefe do executivo ajuizou notícia-crime contra o magistrado e em menos de 24 horas essa ação foi negada pelo ministro Dias Toffoli. E analistas políticos não enxergam o estancamento dessa crise entre os poderes a curto prazo, tanto que ainda agora o presidente dobrou a aposta e entrou com esse mesmo pedido semelhante à PGR. Eu queria já começar pelo deputado Ricardo Barros, como é que ele avalia esse episódio, deputado? Bem, o presidente fez esta ação de abuso de autoridade, que é uma ação inominada e que, portanto, qualquer cidadão pode fazê-la, alegando que o inquérito instaurado das fake news já dura mais de 3 anos e que foi prorrogado novamente, falando sobre prosseguimento de inquérito para as razões do prosseguimento do inquérito estão sendo omitidas, falando também que o ministro teria colocado informações falsas ao Supremo e sobre a questão de aquelas postagens não tinham, na verdade, uma característica que foi dada pela visão do ministro Alexandre de Moraes. Há uma crítica muito grande sobre o fato do ministro Alexandre de Moraes ter feito ele mesmo, né, a denúncia, ele mesmo investigar e ele mesmo julgar. Isso realmente é bastante pouco comum no processo judicial brasileiro. E também agora uma crítica no sentido de que o ministro Toffoli tinha que ter ele remetido à Procuradoria-Geral o processo para ouvir o Procurador-Geral antes de decidir, o que é absolutamente o padrão no processo judicial. Então, como o ministro Toffoli não mandou a PGR, que seria o caminho comum, normal, previsível, o presidente mandou, então, o processo ao Procurador-Geral da República para que ele avalie se houve ou não abuso de autoridade por parte do ministro Alexandre de Moraes, né? Este processo de abuso de autoridade pode provocar uma suspeição do ministro Alexandre de Moraes para julgar questões relativas ao presidente Bolsonaro. Obrigada, deputado Ricardo Barros. O ministro Dias Toffoli julgou bem rápido, inclusive, esse pedido do presidente Jair Bolsonaro. Queria uma avaliação também do deputado Alessandro Molon. Bom, boa tarde, Luciana. Boa tarde, deputado Ricardo Barros. Boa tarde àqueles que nos acompanham. Luciana, é exatamente isso que o presidente da República quer. Ele quer
criar uma ideia de suspeição do ministro Alexandre de Moraes, porque o ministro Alexandre de Moraes vai presidir o Tribunal Superior Eleitoral durante as próximas eleições que o presidente da República vai perder. Como o presidente da República vai perder e vai questionar esse resultado, ele já vem anunciando isso há anos, na verdade, então ele tenta lançar suspeitas sobre o ministro. Só que quem está sob suspeita não é o ministro Alexandre de Moraes, que vem exercendo um papel muito importante na defesa do Supremo Tribunal Federal e na defesa das instituições e da nossa democracia. Quem está sob suspeita é o presidente da República. É Bolsonaro que precisa ser investigado de fato. E o processo vem durando muito porque as fake news não acabam. Como o processo é sobre fake news, o processo não pode acabar, a investigação não tem como acabar, porque o presidente da República não para de produzir fake news e disseminar, lançando dúvidas e suspeitas sobre as urnas eletrônicas, sobre a lisura das eleições. Isso também tem um componente de diversionismo, ou seja, o presidente da República tenta desviar a atenção da população dos problemas reais que a afetam, e essa inflação escandalosa que impede os brasileiros de comprarem carne, de comprarem ovos, de se alimentarem bem. Até legumes e hortaliças estão caríssimos. O presidente da República quer que as pessoas se esqueçam disso e se distraiam com a briga dele com o Supremo Tribunal Federal, que não tem razão de ser, porque ele parte de premissas falsas, de pontos de partida falsos, para criar brigas com os outros poderes. Então, é uma tática velha do presidente da República de desviar a atenção dos problemas reais do povo para distraí-lo com falsos problemas que ele inventa. Deputado Ricardo Barros, o presidente quer desviar a atenção dos problemas reais econômicos do Brasil? O presidente tem andado todo o país, tem conversado com as pessoas e tem sido recebido de forma entusiasmada por eleitores em todas as suas visitas que faz aos estados brasileiros. Portanto, há uma enorme aderência às bandeiras que o presidente defende, a bandeira da família, a bandeira do patriotismo, a bandeira do combate à corrupção, tudo dentro de um posicionamento político que ele adotou e que tem um grande engajamento do eleitorado. O presidente tem tratado dos temas do preço dos combustíveis abertamente, fala na imprensa a sua opinião, tem tratado da questão do combate à inflação, que são problemas mundiais, agora bateu 9% a inflação nos Estados Unidos, né? Então, imagina, é um fenômeno mundial a questão da inflação, na Europa da mesma forma, há uma crise de energia em todo o mundo, por conta da guerra da Ucrânia e da Rússia. Então, o presidente se posiciona claramente em relação a todas as questões. O presidente não está fugindo e nem fazendo diversionismo. O que acontece é que, como há um crescimento consistente do presidente nas pesquisas eleitorais, há uma reação, né, obviamente, da oposição, dos partidos que têm outras candidaturas, buscando desqualificar o presidente Bolsonaro. Eu fui o relator da lei de abuso de autoridade na Câmara dos Deputados. Portanto, eu posso assegurar que o presidente está absolutamente correto em questionar o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, que não poupa, aliás, nem ele, nem outros ministros, comentários que fazem em palestras e posicionamentos públicos de críticas ao governo. E a parcialidade, ela é uma questão muito séria no processo judicial. Quem é parcial não pode julgar, tem que dar-se por suspeito e se afastar do processo. Isso é absolutamente o que se espera de pessoas que têm posicionamento político dentro de uma função pública que é a do judiciário. O ativismo judiciário precisa ser combatido de forma enérgica. Deputado Alessandro Molon, existe uma tentativa dos partidos de esquerda de desqualificar o presidente Jair Bolsonaro ou de oposição de desqualificar o presidente Jair Bolsonaro, como diz o deputado Ricardo Barros? Na verdade, Luciana, quem desqualifica o presidente é ele mesmo. Quer dizer, é a conduta dele que o desqualifica. O comportamento dele que não está à altura de um chefe de Estado, de um chefe de governo. As falas que ele faz, ofensivas,
racistas, discriminatórias. Isso é que desqualifica um presidente da República. A oposição cabe apontar os problemas do governo. Por exemplo, é inaceitável o preço que os alimentos tomaram no Brasil. O brasileiro está com o pior poder de compra de muitos anos, de mais de 10 anos, não me lembro exatamente a quantidade de anos, se não me engano, de mais de 20 anos, é o menor poder de compra do salário mínimo dos brasileiros. O preço do botijão de gás, o preço dos combustíveis, que o deputado Ricardo Barros mencionou, o presidente da República, de fato, ele dá opiniões contrárias. Mas um presidente da República não existe para dar opiniões contrárias ao preço dos combustíveis. Ele existe para fazer o preço do combustível baixar. Afinal de contas, a política de preço da Petrobras é determinada pelo seu presidente. Quem escolhe o presidente da Petrobras é o presidente da República. E não adianta o presidente da República dar uma opinião de que o preço está alto. Eu quero saber o que é que ele fez para abaixar o preço dos combustíveis. De concreto, nada. Muito discurso e pouca ação. Então, o papel da oposição, e eu como deputado de oposição a esse desgoverno, a mim cabe mostrar a incompetência do governo. E ao governo cabe governar. O que desqualifica o governo é que o presidente é muito ruim. Ele é incompetente, ele não consegue governar adequadamente o país e produzir bons resultados para melhorar a vida da população. Evidentemente que em muitos lugares em que ele vai, há apoiadores seus, ninguém nega que ele tenha apoiadores. Só que todas as pesquisas também mostram que o presidente da República perderá o segundo turno das eleições e é contra isso que ele se bate. Eu queria passar aqui para as considerações finais, mas trazendo mais uma pergunta para mostrar a complexidade desse tema. Ao justificar a ação contra Alexandre de Moraes, o presidente Jair Bolsonaro citou, entre outras coisas, sucessivos ataques à democracia, desrespeito à Constituição, desprezo aos direitos e garantias fundamentais. Tudo isso entre aspas. Essas foram basicamente as mesmas acusações usadas pelo STF para condenar o deputado Daniel Silveira, que recebeu o indulto do presidente Jair Bolsonaro. No documento, o presidente argumenta que o ministro Alexandre de Moraes comete alguns abusos de autoridade. Dias Toffoli, o ministro, argumentou que os fatos narrados pelo presidente na ação não constituem crime. Qual é o ponto de vista dos senhores sobre essa complexidade, inclusive desses argumentos utilizados por ambos os lados? Eu começo pelo deputado Alessandro Molon. Luciana, o ministro Dias Toffoli, ao rejeitar a notícia crime apresentada pelo presidente, mostra que as condutas descritas pelo presidente em relação ao ministro Alexandre de Moraes não se encaixam no tipo penal da lei de abuso de autoridade, porque elas pressupõem a descrição da finalidade de prejudicar alguém ou beneficiar a si mesmo, o que sequer foi tratado na notícia crime. O presidente da República, se quisesse defender que havia crime, deveria ter apontado as provas, ou ao menos os indícios, dessa intenção de prejudicar alguém ou de se beneficiar a si mesmo. Portanto, é evidente que as condutas do ministro Alexandre de Moraes não se encaixam em qualquer um dos crimes da lei de abuso de autoridade. Isso não obriga as pessoas a concordarem com as decisões do ministro. Evidentemente que o deputado Ricardo Barros ou o presidente da República podem discordar das decisões do ministro, como se pode discordar das decisões de qualquer juiz. Agora, uma coisa é discordar das decisões, outra coisa é tentar transformar a decisão do juiz em crime. Não existe crime de interpretação. O chamado crime de hermenêutica não existe, por isso não há qualquer crime da parte do ministro Alexandre de Moraes. Quem tem praticado seguidamente crimes é o presidente da República, e se ele ainda não respondeu, porque se aproveita do próprio cargo para se proteger, quando deixar a presidência da República, terá que responder pelos crimes que cometeu e a justiça será feita em relação a ele, eu não tenho a menor dúvida disso. Deputado Ricardo Barros, suas considerações e sua réplica. Bem, o presidente Bolsonaro tem feito um governo de muitas realizações, conseguiu dar vacina para todos os brasileiros. O presidente Bolsonaro tem um programa de infraestrutura bilionário, muitos investimentos privados
na infraestrutura brasileira estão sendo resolvidos com a lei da cabotagem, com a autorização ferroviária, com os novos marcos legais, especialmente do saneamento, e isso está provocando uma óbvia facilitação do acesso das pessoas a isso e desenvolvimento econômico no nosso país. Claro, o presidente Bolsonaro tem um mandato de 2 anos de pandemia e agora guerra na Ucrânia e na Rússia, que afetaram o equilíbrio da economia mundial. Mas está enfrentando essas questões com clareza, com posicionamento, e eu tenho certeza que os brasileiros percebem que o país melhorou muito. O trabalho de combate à corrupção do presidente Bolsonaro, instalando diretorias de integridade em cada um dos ministérios, comandadas por um controlador-geral da União de carreira, ela tem provocado esta tranquilidade no governo sobre as questões de denúncias de combate à corrupção, que nenhuma até agora se confirmou no governo Bolsonaro. Então, claro, cada um tem que fazer o seu papel, mas o ativismo político do judiciário tem que ser combatido. Então, o inquérito da fake news do ministro Alexandre de Moraes não é padrão no judiciário, é uma excepcionalidade. A velocidade com que o ministro Toffoli decidiu esse processo também não é padrão no judiciário, e não mandar o processo para ouvir o Procurador-Geral da República também não é padrão, porque é a regra. Ele devia receber, encaminhar para a Procuradoria e, ouvido o Procurador-Geral, tomar a decisão. Então, o que nós precisamos é encerrar ativismo político judiciário. A campanha eleitoral é entre agentes políticos. Candidatos debatem, põem a sua proposta e vão buscar votos. O presidente vai vencer porque está sendo absolutamente correto na sua conduta como presidente da República. Olha, eu agradeço aqui aos 2 deputados, Ricardo Barros, pelo PP do Paraná, Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, pelo debate de ideias divergentes, às vezes até antagônicas, muitas vezes, mas, porém, respeitosas, o que contribui bastante para o debate, para o brasileiro entender o que é melhor para ele. Muito obrigada aos 2 deputados. Muito obrigado. Obrigado.